Beleza, gente. O vídeo 2 aqui falando sobre autenticação e autorização. E nesse vídeo que a gente vai fazer, eu vou explicar para vocês aqui um código que eu fiz utilizando ou tentando demonstrar para vocês de uma forma que material, né, não ficar muito abstrato, como funciona o processo de uso do JWT, né, que é o JSON Web Token, para fazer essa conversa autenticada front-end e back-end. Antes, vamos ver aqui as tarefas, né, as principais tarefas, que é o sign up, o sign in, refresh token, ou renovar o token, e interceptar as requisições. Então, o sign up a gente já sabe, né, que é o processo de cadastro. A gente sabe que na autenticação é prévio, é necessário que se tenha, né, o cadastro do usuário. Então, no sign up você recebe o usuário e senha, e o papel dessa ação será registrar um novo usuário no sistema, atendendo aos requisitos gerais aí que a sua corporação, que seu sistema diz. O usuário deve ter qual regra, deve ser e-mail, deve ter tamanho mínimo, senha do mesmo jeito. Mas enfim, você bota essas suas regras lá no contexto de validação. Isso é uma parte. A segunda parte, né, a próxima etapa, é fazer o sign-in, que é logar no sistema. Então você vai receber também na requisição o usuário e a senha. Observem, é preciso mandar usuário e senha na autenticação, no sign-in. Recebe o usuário e a senha. Vai validar no banco de dados com o usuário que já foi previamente cadastrado. Se tudo tiver ok, usuário e senha estão batendo tudo certinho, você vai gerar dois tokens, o Access Token e o Refresh Token. Beleza? Com a observação de que você precisa salvar o Refresh Token em banco de dados. E você vê a sua estratégia, se salva em banco de dados principal ou secundário, banco de dados em memória, enfim. Você vai precisar consultar ele quando o usuário for fazer o refresh. Beleza, e retorna para o usuário. Com isso, o usuário vai utilizar o Access Token como chave única de identificação em todas as requisições dali para frente. Ele não vai precisar mandar nem usuário, nem senha, nem nada. No cabeçalho, na chave Authorization, ele vai botar Beer Access Token. Ou só o Access Token, você que sabe, essa é a convenção. É uma string que você pega e acessa ela lá no request. Request header authorization, você pega ele lá. O terceiro passo, né, é o refresh token, que ele deve acontecer quando você tentou acessar um recurso aqui com seu access token, lá o front-end tentou acessar, e a API disse que o seu token está expirado, né? O token foi expirado ou revogado. Beleza, se foi expirado, revogado, ou se foi inválido, eu tenho um refresh token aqui guardado no front-end, pois eu vou pedir um novo par de tokens. Então você faz uma requisição enviando apenas o refresh token. Você não vai navegar usuário e senha na request, certo? Então o request para mandar usuário e senha só vai carregar usuário e senha em processo de sign-in. Então o cara pode ficar anos sem mandar usuário e senha via HTTP, se ele conseguir ir renovando os tokens tudo certinho. Então manda o refresh token, esse refresh token chegando lá, a gente tenta decriptar ele, né, porque o JW token nada mais é do que um volume de dados, uma carga de dados que foi criptografada. Se você conseguir decriptar, você vai ter acesso a um usuário ID. Além disso, você verifica se, além de decriptar, se aquele exato token está salvo no banco de dados, né? Porque por algum motivo o cara pode ter deixado escapar um refresh token e está com um token antigo, ele já mudou até a senha depois disso, certo? Tem que garantir que seja o último refresh token do cara. E aí, assim você salva no banco de dados apenas um refresh token por usuário. Ou se você guardar um histórico, que você salve que aquele não está mais válido porque um novo já foi gerado. Tudo bem? Dando tudo certo, encontrou o token, é o último token, está tudo certinho, gera novos Access Token e Refresh Token e devolve para o cara, certo? E o cara já está devidamente autenticado que ele vai mandar esse novo Access Token para frente. Não esquecer de atualizar no banco de dados o novo Refresh Token. A cada vez que os tokens são gerados novamente via Refresh Token ou via Sign-in, porque às vezes o cara entra num outro dispositivo, ele não vai fazer um Refresh Token, ele vai fazer um Sign-in, certo? E aí vai salvar um novo Refresh Token lá. E você já tem, inclusive, que fazer um controle de dispositivos, que já é uma próxima etapa. Tudo bem? E a interceptação, já falei para você, você vai criar um middleware que pega o request, arranca lá do header, authorization, verifica se tem um token, se o token está tudo ok, você decripta ele,
retira o usuário de dentro e disponibiliza para o controller. Olha, controller, quem está fazendo essa requisição é este usuário. Tranquilo? Vamos dar uma olhada aqui no nosso VS Code. Eu levantei aqui aquele nosso projeto que a gente fez, o app Move, né? Tá lá nas aulas lá do começo, tá organizadinho aqui. Eu fiz umas refatorações, mas vamos aqui explicar para vocês o que foi necessário fazer. Nas entidades, a gente tinha só um Move, né? Que era só uma demonstração. Eu mudei aqui, estava mesclado inglês e português, eu refatorei, botei tudo aqui em inglês, ou pelo menos a maior parte aqui das coisas. A gente vai precisar de usuário, com usuário e senha para salvar no banco de dados, username e password. E precisaremos também de um user token, ou refresh token. Eu chamei de user token, que ele vai ter uma string e vai ter um usuário associado. A depender de qual ARM você vai utilizar, aí você ou faz o relacionamento com a classe usuário, ou você cria o usuário ID e bota o tipo string ou do tipo int. O que importa é o conceito aqui. Ou seja, o token tem que ficar guardado e associado com qual usuário a qual usuário ele pertence. Tranquilo? Tudo bem, né? Na nossa aplicação, nós precisaremos, estou aqui na aplicação, nós precisaremos criar aqui mais comandos. Eu já criei aqui, né? Vou só mostrar o código para vocês. Então, a gente tinha somente esse comando, só lembrando, né? Application é a camada lá na Clean Code ou Clean DDD, onde você expõe as capacidades do seu software, né? Então agora nós botamos 3 novas capacidades. A capacidade de fazer sign up, fazer sign in, fazer refresh token. Recapitulando aqui também conceitos, existem diversas formas de implementar isso, né? Não se atentem aos detalhes desta ou daquela linguagem de programação, mas enfim, um comando, né? Ele deve ser executado e ele deve receber o que é necessário para que ele consiga fazer a tarefa, né? Então, você especifica um request model, ou somente request, você que chama, como desejar. Então, para criar um filme, eu preciso receber essa carga de dados. Observem que o execute recebe esse request como parâmetro. E se tudo der certo, o que eu vou responder, aí você especificou aqui a interface, eu devo responder isso. Lembre-se de trabalhar sempre orientado a interfaces, porque você está na camada crítica aqui da sua aplicação. As camadas Application e Domain são camadas que não tem nenhum vínculo com biblioteca, não deve ter código específico, não deve ter nada, certo? Só lógica de negócio e a conversa, né, a especificação de interfaces das dependências que você vai precisar. Por exemplo, eu vou precisar de um repositório de filmes, então você foi na camada Domain, eu movi os repositórios para cá também, né? E você especificou aqui que o Move Filmes ele vai ter esse método lançar filmes, assim como todos os métodos que tem na interface CRUD Repository. Nós fizemos esse CRUD Repository na última aula, que é um CRUD genérico, esse T nada mais é que significa que a entidade que eu mandar aqui ela vai ser o retorno de métodos ou tipo de dados de métodos e objetos. Tudo bem? Então essas duas camadas, Application e Domain, não importa como vocês chamam ela na aplicação aí de vocês, mas elas são pontos cruciais e são muito importantes. Então, observe que eu recebo aqui como dependência esse repositório e faço o meu trabalho, né? Que é a lógica de negócio, mas ela não deve ter nenhuma lógica específica de ferramentas. Tudo bem. Então, vamos lá. Eu estou começando da parte interna aqui da nossa camada. Nós teremos o processo aqui de sign up. Então, o que é necessário para fazer o sign up? Request model, usuário e senha. Qual vai ser o resultado? Poderia ser nada, né? Mas isso não. Retorna o usuário ID, né? O ID do usuário que foi cadastrado. O que eu vou precisar para poder fazer o sign up? Certo? Você declara as dependências aqui. Se você estiver utilizando algum injetor de dependência, você vai chamar injectable, né? A maioria deles utiliza essa mesma sintaxe, né? E faz aqui uma @inject e geralmente você bota aqui qual é a chave, né? Da injeção de dependência, e assim quando você for instanciar esse command, você não precisa passar no construtor essas dependências, tá? Eu devo fazer um vídeo sobre injeção de dependência, né? A gente tem até comecinho de dezembro aí. Mas enfim, para fazer o sign up, eu vou precisar do repositório de usuários, eu vou precisar salvar, buscar, recuperar, e também de um hash provider. E aqui no Hash Provider eu já explico o que é para ele, mas mais uma vez, Hash Provider aqui não é uma implementação, certo? É uma interface. A sua camada de aplicação deve trabalhar apenas orientada à interface. Você deve respeitar esse princípio e está muito claro lá em Solid que vocês estão estudando aí também, né? Muito bem.
E aí eu recebo, pego esse usuário e senha, né? Eu fiz aqui uma desestruturação, mas isso aqui é só um request, né? Aqui no meu request tem usuário e senha e faço a lógica. A lógica aqui não importa muito, mas vou até explicar aqui. Porque no sign-up é para cadastrar um usuário. Eu posso dar uma verificada se já existe um usuário com aquele mesmo login que o cara está tentando se cadastrar. Você pode fazer verificação de políticas de senha aqui também, mesmo que você já tenha no controller, mesmo que você já tenha no front-end. Você não deve permitir que o cara fure a barreira. E estando tudo ok, você faz o hash do password. Vejam só que eu estou chamando o provider, que me deve ser fornecido uma implementação, que eu nem sei qual é a implementação, mas o protocolo está aqui, né? O contrato está aqui, o hash provider. E eu chamo o hash, que ele deve me retornar uma string. E essa é a senha criptografada, não salva senha texto plano no banco de dados. Isso é básico, fundamental, né? Feito isso, a gente chama o nosso repository, que eu também não sei se é Firebase, se é Mongo, se é Postgre, se é MySQL, enfim, não quero saber. O que importa é o repositório que você me mandar aqui, eu vou salvar. E observe como essa camada está absolutamente independente e com acoplamento baixíssimo, viu, gente? Baixíssimo mesmo. E a coesão está altíssima, porque ele só faz uma coisa. O que ele faz? Ele só faz o sign-up, tá? É sobre isso que vocês devem aprofundar o conhecimento de vocês enquanto desenvolvedores, não quanto a aprofundar ferramentas. Ferramentas você vai aprofundar quando você entrar num projeto que utiliza determinada ferramenta. Tudo bem? Então, o sign-up está ok. Uma vez feito o sign-up, o próximo passo lá no front-end é fazer o sign-in. Para fazer o sign-in, o que deve me ser inserido, né, e fornecido? Usuário e senha, user and password. E o que vai ser devolvido, né? Vai ser devolvido um par de tokens, um Access Token e um Refresh Token. O que eu preciso para fazer o meu trabalho, que é um trabalho único aqui, respeitando a SRP lá, o S de Solid, Sign-in Command, né? O que eu vou precisar? Eu preciso conversar com a minha base de usuários, no banco de dados. Eu vou precisar guardar um User Token, então eu preciso de um repositório de token. Eu vou precisar validar a senha, portanto, eu preciso também de uma ferramenta de hash, que é um hash provider. E uma novidade, eu vou precisar de um provedor de JSON Web Token, certo? Tudo isso deve ser especificado na camada aplicação. Vejam que eu criei uma pasta aqui, Provider, onde eu vou botando todas as interfaces das ferramentas concretas que eu irei precisar. Só que eu irei precisar de forma indireta, eu não vou conhecer a implementação. A implementação vocês vão fazer depois aqui, ó, Providers Implements, onde você vai escolher uma ferramenta de geração de Web Token, vai escolher uma biblioteca qualquer de hash que você gostou e tal, que funciona bem, mas ela fica lá na camada infraestrutura, que é onde vão estar as implementações. E em Provider, que está dentro de Application, eu só digo o contrato das coisas que eu vou precisar, porque eu não quero sujar aqui os meus commands, né, com nada disso, certo? Eu não quero sujar ele com nada disso, tá bom? Com questões de sign-in, de sign-up, essas coisas. Tudo certo, 13 minutos, continuando aqui, né? Beleza, estava só verificando o tempo se está tudo ok. Continuando, né? Com o sign-in, feito tudo isso, o que eu vou precisar fazer aqui, né? Eu recebo meu usuário e senha e a lógica é uma lógica mais ou menos simples, né? Eu vou lá no banco de dados e pego o usuário. Cara, pega lá o usuário. Peguei o usuário vai vir completo, inclusive com a senha criptografada, hashed, né? Com a senha que está hashed aqui, se ele não tiver encontrado um usuário, eu já dou um retorno, né? Olha, o usuário e senha estão errados, um dos dois aí estão errados. Mas se veio um usuário do banco de dados com esse que foi fornecido, eu faço a comparação da senha em texto plano que chegou aqui para mim, que é o cara está tentando logar, e com a senha que está criptografada, né, que ela está hashed no banco de dados. Se ao gerar o hash desse texto plano ele bateu com o hash que está no banco de dados, a senha está válida. Se ela não estiver válida, né, if not valid, a gente dá o mesmo erro aqui de cima. Mas está tudo ok. Estando tudo ok, o usuário foi encontrado e a senha está ok, eu peço para o provedor de token que me foi fornecido para ele assinar aqui, e eu botei aqui as expirações, né? Isso aqui é um projeto, né? Botei aqui as expirações. O token, o Access Token eu escolhi aqui 1 hora, e o Refresh Token eu botei 1 dia de validade,
Como é criptografia, geralmente você fornece uma chave ou então uma semente para gerar chaves. E você diz aqui qual é a carga, né? Qual é o sub, que é o assunto, enfim, que vai ser guardado lá. No caso, vai ser o ID do usuário. Tranquilo? Então a gente cria um pacote. Na verdade, criamos dois pacotes, um Access Token e um Refresh Token. E não esquecer de salvar no banco de dados o Refresh Token, né? Que é por meio do nosso repositório de User Token, certo? Observem como tudo vai encaixando, vai ficando legal. E como foi previsto para que ele retornasse o par de tokens, a gente dá o return aqui, que ele está devidamente especificado como return aqui do nosso método execute. Tudo bem, gente? O código está no GitHub para você olhar devagarinho. Eu estou explicando aqui para você porque fica mais fácil, né? Eu não estou construindo ele aqui ao vivo porque demoraria umas 2 horas, como a gente fez naquele dia na live, né? Demoraria muito mais de 2 horas para fazer isso. Vamos para o próximo processo, né? Que é o Refresh Token. O usuário já está tudo de boas, mas por algum motivo ele recebeu lá um não autorizado e quando ele tentou acessar o Access Token, o token dele expirado, recebeu a mensagem, beleza, pois eu tenho aqui um Refresh Token. Então, para eu fazer o refresh dos tokens, né, para eu renovar os tokens, eu preciso mandar um Refresh Token e eu vou receber também, assim como no sign-in, um par de tokens. Tudo bem? É enrolado, vocês estão vendo que é enrolado, mas está super organizado, é um processo, né? Todo um processo aqui. Eu só vou precisar do repositório de user token, então tudo aqui é interface, viu? Vocês estão vendo aqui, ó, tudo isso, estou trabalhando somente orientado à interface, tem umas coisas aqui de JavaScript, né? Então, user token é uma interface que ela vai ter todos os métodos aqui dessa interface, né, da CRUD Repository, devidamente tipada para user token, exceto o método all. Por isso eu utilizei esse auxiliar de tipos aqui do TypeScript, que é o omit. Eu omiti esse método aqui, ó. Esse método all, que é para retornar tudo. Não faz sentido retornar todos os tokens, eu nunca vou precisar todos os tokens. E eu incluí um método específico, vai ter todos os métodos, inclusive e mais, né, o método getByUserID, retornar um user token quando eu passar um user ID. Beleza, as minhas dependências são essas duas. E qual é o processo? Primeiro passo, eu tento decriptar, então eu chamo o método verify desse meu provedor de token, passando para ele o token que eu recebi e a mesma secret. Observe que eu estou usando aqui uma string, geralmente você salva isso num ponto .env, numa variável de ambiente, e deve ser guardado direitinho, porque se você perder ela, você vai perder a capacidade de decriptar um token que foi encriptado com a senha que você perdeu, né? Com a secret que você perdeu. Se der tudo certo, no payload, lá em subject, que é o sub, né? Ele vai retornar o que eu mandei quando eu encriptei, quando eu criei o token, que é o usuário ID. Então, se nesse primeiro passo aqui já der um erro, significa que esse refresh token ele veio expirado ou inválido, né? Então, o cara não tem jeito, não vai ter como renovar. Você vai ter que redirecionar ele para a tela de login lá no seu front-end. Mas deu certo, eu consegui decriptar. Mas decriptei e agora eu vou lá no banco de dados e eu quero pegar esse mesmo token que o cara me mandou. Eu decriptei, ele é um token válido, eu só vou fazer essa consulta no banco de dados depois que eu vi que ele é válido do ponto de vista criptográfico. Eu vou lá no banco de dados e pego ele. Se ele não tiver mais lá no banco de dados, por algum motivo eu apaguei o refresh token. Vai impedir que o cara faça login. Vocês estão vendo isso? Porque quando expirar o Access Token, ele não vai conseguir renovar a sessão. Aquela senha que você deu do Netflix para o amigo, você vai mudar a senha. Certo? Quando o Netflix precisar renovar o token, vai cair de novo lá e você vai dizer para ele, não sei o que foi que aconteceu. Ok, e se o user token for diferente, né, do que ele está mandando, também não vai dar certo para renovar. E, enfim, se não encontrar, ou se encontrar e a string do token também não for igual, nada vai dar certo. Então, está utilizando aqui a técnica de fail fast, né, fale rápido, para só então, se está tudo ok, a gente fazer o mesmo processo do sign-in, que é gerar os dois tokens, um com data de expiração mais breve e outro mais longa, utilizando a mesma secret. Atualiza, que ao invés de salvar, né, para criar, a gente está atualizando, dá um update no token. Você pode salvar um histórico de refresh tokens, não faz sentido, mas você salva apenas um, né? Você pode sobrescrever, cada usuário vai ter sempre no máximo um refresh token, e você sobrescreve ele, você pode criar um método update ou só o save do seu user repository, na lógica dele já está dizendo, o salvar é criar se não existir, se existir sobrescrever.
e eu retorno um access token e o refresh token, né? Quando eu não boto assim dois pontos, é porque eu quero utilizar o conteúdo e o nome da variável, né? O nome da variável como chave, o conteúdo da variável como valor. Como aqui a minha variável tem o nome de new refresh token, eu boto a chave, né, que é refresh token, que é o que o usuário está esperando o refresh token. E o conteúdo dessa outra variável. Por que eu botei new refresh token? Porque aqui eu já tenho um refresh token, aí dá conflito de nomes. Tudo bem? Tá tranquilo, né? Beleza, tudo bem. E aí tá tudo ok, tá tudo certinho, tudo funciona, né? E quando você chegar aqui no seu controller, vamos dar uma olhada aqui no controller, no Auth Controller. O Auth Controller é uma das primeiras entradas aqui, né? Dependendo do framework que você está utilizando, né? Se você utilizar o Express, você salva as rotas separadas. Se você está utilizando o Nest, as rotas você já define inclusive aqui, né? Você já faz um post aqui e tal. Enfim, você já faz diretamente aqui no método. Observem que eu mudei a forma de definir os métodos aqui no meu controller, porque eu estava tendo dificuldade de fazer um bind com o this, né? Quem é do mundo JavaScript sabe que esse this é danado. Mas quando eu estou utilizando arrow functions, né? Funções do tipo seta, o this vai funcionar certinho, que é o que eu preciso aqui, né? Eu preciso aqui. Então, lá nas rotas, quando eu estava chamando um this, quando as rotas estavam chamando esse método signup e esse this dava uma referência indefinida, né? Porque o this perdia a referência, ele se perdia todo. Isso aqui é dispensável quando você utiliza a injeção de dependência, né? Você vai pedir para a injeção de dependência criar os seus comandos e suas queries e ele vai descobrir o que ele precisa no construtor. Então, você não vai nem fazer chamadas assim de construtor. Beleza, gente? Então, vamos aqui. Né? Então, no signup, eu pego da requisição. Observem que eu não tenho validação aqui ainda, mas deve ser botado validação por meio de middlewares. Vocês sabem disso, né? Talvez a gente grave também aulas sobre esse processo, mas está claro que você tem que validar os dados que chegam para você, tipo e outras regras que você desejar. Crio uma instância aqui do meu comando, né? Que está tudo bonitinho, devidamente desacoplado. Chamo o meu execute mandando os dados. Vai dar tudo certo, dando tudo certo, eu retorno 200 OK e mando o resultado para lá. Que aqui no caso é o Signup Response Model, né? Observem como é tudo legal, né? Você pode botar o await aqui porque ele é assíncrono, né? Senão pode ser que dê um errinho, não é nenhum erro, né? Ele retorna os dados antes dos dados estiverem prontos, antes que os dados estejam prontos, né? Observe que está assim ali. Aqui a mesma coisa, o sign-in, eu recebo usuário e senha, instancio o meu comando, executo o meu comando, pego o resultado, deixa eu botar o await, que ele também é assíncrono, e retorno aqui, bonitinho, tá? Você pode especificar o retorno aqui, sempre a resposta é um response, né? Observem que o retorno sempre é um response, mas eu nem botei, ele não reclama aqui pra gente não, tá? O refresh do mesmo jeito, o que vai vir no corpo de dados aqui é o refresh token. Esse refresh token, uma vez instanciado, o comando eu executo e dá tudo certo. Beleza, gente? Ok, 23 minutos, vamos mostrar aqui como que a gente faz o intercepto, né? Nós temos aqui nas rotas, é muito legal o projeto organizado, muitas pessoas conseguem trabalhar no mesmo projeto e vai dar tudo certo, né? Então eu criei essa Auth Routes, né? Aqui no arquivo principal eu mandei incluir ela aqui no Express. Se você não está usando o Express, você vai descobrir como é que faz isso aí no seu framework, né? Você cria um contexto de URL. Então as rotas que começarem com /auth serão atendidas por esse Auth Routes, que são essas bonitinhas aqui. Então nós temos a rota signup, que é tratada, né, pelo método signup lá do nosso Auth Controller. Aqui também pode ser substituído por injeção de dependência, né? Mas do jeito que está aqui, tá bacana, porque eu acho que ele nem tem dependências lá. As dependências que a gente declarou no Auth Controller são, na verdade, dependências dos commands, né? Ele em si não precisa. Mas poderia botar se você fosse instanciar os commands manualmente, coisa que você não vai fazer. O sign-in é tratado pelo sign-in, tudo ok, tudo bonitinho. E agora, o que a gente vai precisar fazer é, por exemplo, foi dito que para criar filmes, né, você pode até listar assim, está autenticado, mas eu estou nas rotas aqui de filme, né? Para criar filmes, é necessário que você esteja autenticado, né, independente do papel que você tem. Tá? Então, nós precisaremos interceptar todas as requisições, certo? Precisaremos interceptar todas as requisições.
Para isso, a gente vai precisar de um middleware. E o que é um middleware? O middleware é muito parecido com uma função como essa aqui do nosso controle, que recebe um request e um response como parâmetro. Só que ele também recebe uma função nest, que representa o próximo passo, ou seja, o andar da requisição. Deixa ela passar, certo? Então, chama o que é para chamar. É como se fosse mais ou menos isso. Então, observe que eu criei só uma função. Então, o nosso middleware, qual é o papel dele? É pegar o token que virá aqui ó, na chave authorization no header. No seu framework, na sua linguagem, você vai saber como ter acesso ao objeto header e como pegar o item lá. O importante é a lógica, viu, gente? Atenha-se à lógica. Se não vier a autenticação, esse middleware já vai parar, então ele já vai dar um retorno aqui, token não enviado, vai dar um 401 aqui de não autenticado e tal, então já vai parar. Se não vier a chave authorization, o cara já não vai passar para frente. Mas enfim, veio. Como ele vai vir aqui com duas strings, né? Porque por convenção a gente utiliza o bearer token, bearer token, né? Aí o token virá aqui, mais ou menos, você vai quebrar no meio, fazer um splitzinho bonitinho e vai pegar o segundo valor do conteúdo aqui da authorization. Deve ter um token lá, certo? Então essa é uma string que o cara vai mandar no cabeçalho para você. O token veio, você vai estar aqui com o seu provedor, você tem que instanciar ele. Observe que aqui é uma interface, né? Você vai ter que prover uma implementação. Eu fiz implementações fakes aqui dos caras, aqui em infraestrutura, providers implements, só fake, né? Não tá, você tem que escolher uma biblioteca que faz isso muito bem. No Express, tem a Express JWT que funciona bem para isso aqui, para o hash token. E para o hash da senha, o Bcrypt é uma biblioteca muito utilizada no mundo Node. E aí, no mundo de vocês vão descobrir quais são as bibliotecas mais adequadas para que vocês façam a implementação. O mais importante é o projeto do software, certo? O mais importante é isso aqui. Está devidamente desacoplado, está coeso, está utilizando os princípios de Solid, está saudável, sem estar com complexidade desnecessária. Está bonitinho, enxuto. Arquivos pequenos, ó, 30 linhas, arquivos pequenininhos, olha esse aqui, 50 linhas, 40 linhas, não tem nada exagerado, só tem um papel específico, né? Ok, então com o token em mãos, o que você vai fazer é tentar abrir ele. Se conseguiu abrir, o verify não vai dar erro, não dando erro, você vai pegar o sub. Lembram que lá no sign-in, vocês lembram que lá no sign-in a gente botou no sub, foi exatamente o que é o subject, a gente botou o ID do usuário, olha, aqui no sub está o ID do usuário. Fica aqui, isso, ID do usuário. Então, se ele conseguir decriptar, ele tem um atributo sub, que ele vai trazer o usuário ID. E a gente bota na requisição usuário ID. Uma vez que a gente põe aqui na requisição, vocês observem que os controllers, qualquer controller, ele tem acesso ao request. Então, aqui no request, eu vou conseguir pegar o usuário ID. E se algum command ou query precisar do usuário para fazer a sua tarefa, porque às vezes ele precisa do usuário para saber, até para fazer o controle de autorização, ele já vai ter acesso via request. Quando você for chamar o execute, você manda o usuário aqui. Fica legal? Fica bacana, né? Muito bem. E pronto, e você manda a requisição prosseguir. Mas isso, se der certo, você desempacotar o token, fazer as paradinhas todas, certo? Se não der certo, se der um erro, você retorna que o token foi inválido, nem consegui decriptar ele aqui, ou está expirado, ou ele está inválido. Completamente inválido. Tudo bem, gente? Tá batendo aqui já nos 30 minutos, mas eu espero que vocês tenham compreendido esse processo todo aqui de autenticação. O código está lá no GitHub da disciplina. Enfim, os slides também, mas a aula aqui é mais interessante do que os slides. Geralmente eu nem boto os slides lá. E o código, né? Aprenda a ler o código, aprender tudo bonitinho. Recapitula um pouquinho sobre a arquitetura de código, né? Observem as camadas. Na camada de aplicação, onde eu especifico o que o meu software é capaz de fazer e especifico também os contratos das ferramentas concretas que eu irei precisar. Só que eu não quero saber qual ferramenta concreta você vai me fornecer. Eu só digo que você deve encapsular ela neste padrão ou neste padrão. Você faz todo um conjunto de interfaces aqui para que você possa usar estratégias ali. É o Open Close lá do Solid, né? Então você consegue tirar e botar ferramentas aqui de forma tranquila, fazer a extensão
aqui das nossas funcionalidades. Em domain, você geralmente especifica as suas entidades, aqui dentro bota a lógica, que é intrínseca de cada uma dessas suas entidades, os relacionamentos e tudo. Repository, do mesmo jeito, você especifica como você quer conversar do ponto de vista de persistência, né? Sabe, eu gostaria de receber os filmes de lançamentos, eu gostaria de salvar todos, de trazer todos, de salvar um, de obter todos. Enfim, você especifica o contrato do que você precisa. Essas duas camadas são cruciais e elas não podem ter código específico, viu, gente? Então, no projeto de vocês, fiquem bem atentos para que você não tenha código específico. O que é código específico? Você pesquisou uma biblioteca lá e que faz criptografia e você começa a fazer a criptografia chamando o código da biblioteca aqui dentro, né? Mas isso não pode, porque aquela biblioteca é super instável, você está só testando ela, não sabe se ela vai ficar legal. Então, você vai utilizar essa jogada aqui de providers, onde você especifica o contrato, e aqui na infraestrutura você faz a implementação. E por meio de injeção de dependência ou por meio de construtores normais, no momento que o cara for instanciar um determinado command ou query, ele manda a implementação concreta daquela biblioteca. Tudo bem? 31 minutos, eu espero que tenha ajudado vocês aí com esse tema, que é meio tenso, mas ele é muito legal, tá bom, gente? Um abraço para vocês. A aula fica dupla, né? Porque passou aí bastante dos 2 de 15, né? Abraços.